Fala galera aqui da show, sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje, segunda-feira, dia 10 de março de 2025, vamos falar aqui das novidades do Vasco. A gestão Pedrinho, depois do Vasco virar SAF, a coisa mais difícil é a gente ter boa notícia, né? Vamos bora lá, vamos tentar ver o que a gente consegue extrair de bom da segunda-feira, do sábado do Pedrinho e da SAF, tá certo? Mas antes, deixe seu comentário, se inscreva no canal do Jura, ative o sininho de notificação, deixe seu joinha lá, o seu like, compartilhe o nosso vídeo e deixe seu comentário, o que você tá achando aí de tudo que a gente vai falar aqui, tá? Do nosso vídeo, tá? Dos assuntos. Olha lá, o Vasco vai usar a pausa que ele vai ter agora de praticamente aí há 20 dias mais ou menos, vai começar dia 30, 20 dias, exatamente 20 dias que ele vai ter aí de pausa, já que ele foi eliminado do Campeonato Carioca, mais uma vez, né? Essa galera aí do Pedrinho da SAF não consegue ganhar nem Carioca, mas o Vasco vai utilizar esse período para treinar muita tática. Quero ver, né? Quero ver como vai ser essa estreia, né? O Carille tá falando que vai aproveitar para treinar muito o sistema tático, defensivo e aprimorar o condicionamento físico dos jogadores e principalmente a adaptação dos 3 reforços que chegaram agora de última hora, que foi o Nuno, o Garré e o Lloyd. Tá dizendo que vai aproveitar esses 20 dias para ele conseguir deixar o time do jeito que ele quer. Ele já tá 2 meses aqui no Vasco e não conseguiu deixar ainda o time do jeito que ele quer. Vamos lá ver. Falta de tempo agora não vai ser mais desculpa, né? De que tem um jogo em cima da outra, não dá tempo de treinar. Então agora, Pedrinho, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Reforço ele teve, né? Jogador na posição que ele estava precisando, você entregou para ele. Apesar de a gente não concordar com alguns, mas entregou o reforço que ele pediu. Agora ele está com tempo de treinar. Se o time continuar essa draga que está aí, meu irmão, eu acho que na segunda rodada, na verdade, Carille não era para estar mais nem na primeira rodada. Depois do que ele falou na entrevista coletiva, no sábado, após a derrota do Flamengo, pro Flamengo de 2-1, esse cara não era mais nem para pisar em São Januário. Porque o que ele fez de covardia com os jogadores, esse cara pode ter certeza que dificilmente ele vai ter o elenco na mão dele. Na hora que ele jogou a culpa da eliminação nas costas dos jogadores, né? Quando ele abre a boca e fala assim, a parte tática é minha, mas a técnica é deles. Inclusive eu falei com eles que eles não podiam errar do jeito que eles erraram. Da forma que ele falou isso, ele disse claramente que a culpa da eliminação foi dos jogadores, não foi dele. Entendeu? Então, já começa por aí. Mas o Vasco vai aproveitar esse período aí para adaptar os jogadores, botar os jogadores que chegaram há pouco tempo no ritmo, melhorar o condicionamento físico, também quero ver isso, porque o condicionamento físico do Vasco não vem bem, né, de agora, é desde o ano passado que o time não consegue correr um tempo inteiro, com essa porcaria desse preparador físico amiguinho do Pedrinho também, o Félix. Então vamos ver, 20 dias para conseguir organizar tudo isso, eu quero ver, bora lá, tá certo? Então o Vasco vai tentar aproveitar esse período para isso, tá certo? Terminou o Campeonato Carioca, cara, aí como é que você vai questionar ou vai querer ver alguma coisa positiva do time do Pedrinho? Do Pedro Paulo. Pedrinho foi jogador, tem que saber dividir, porque agora ele é mais Pedrinho, não, ele é Pedro Paulo, porque ele é o presidente do Vasco e, por incrível que pareça, um dos piores que a gente já teve junto com o Carlos Salgado. Tá seguindo a cartilha perfeita do professor dele, Salgado. O Pedro Paulo está seguindo a cartilha perfeita do professor dele, Salgado. Do padrinho Salgado, padrinho do Vasco dele. É tão melancólico, é tão triste, é tão vergonhoso, é tão humilhante, é tão deprimente quando a gente vê o aproveitamento do Vasco nesse Campeonato Carioca. Vocês acreditam que ele... Olha que o Bangu foi o time que não conseguiu uma vitória no Campeonato Carioca. Nós fomos o único time grande que não conseguimos vencer do Bangu. Tá? Isso daí é uma coisa que eu venho falando sempre nas lives. O time do Vasco, do Carille, não conseguiu vencer do Bangu em São Januário. O Bangu que não ganhou ninguém esse ano no campeonato. Tá certo? Para completar,
Para completar, o Vasco, ele ficou em último, 12º colocado em número de finalizações no Campeonato Carioca. Cara, ele conseguiu ficar abaixo do Bangu, do Maricá, da Portuguesa, do Volta Redonda, do Nova Iguaçu, do Madureira, do Bangu. O Vasco teve 8,4 a média de finalizações por jogo. Foi a pior média de finalizações do Campeonato Carioca. Ou seja, um time que não cria. Não é à toa que a gente no jogo contra o Flamengo só deu 5 finalizações no jogo inteiro. No outro jogo foi pouquinho também. Pra tu ver como que o time é ruim, como o meio campo do time é ruim. Aí com o técnico, que é uma merda, prova o quanto esse técnico é covarde, que ele não consegue colocar o time pra atacar. Tá? Último colocado em média de finalização por ano. Olha que vergonha, olha que deprimente isso. E drible certo por jogo, o Vasco ficou em 10º, 13,5% de drible certo. Drible certo. Ele só ficou na frente de Maricá e Madureira. Meu amigo, é muita vergonha esse número do Vasco nesse Campeonato Carioca, na Champions League Carioca, né? O Vasco conseguiu essa proeza. Meu Deus do céu. Como é que a gente pode? São os números do Vasco no Campeonato Carioca. Você que defende o Pedrinho, você que nas lives me xinga, fala que eu sou pessimista. Tem um lá, um tal de Pedro não sei o que, deve ser bem lambe-saco por causa do nome que é parecido. Tem um tal de Pedro lá na live, no chat, que toda vez ele começa a me esculhambar porque eu começo a reclamar das coisas do Pedrinho. Olha o número aí, os seus puxa-saco de Pedrinho. Olha o número do Vasco. 12º colocado no Campeonato Carioca em termos de finalização por partida. Foi o 10º colocado em drible certo. Ou seja, tá bom pra você? Esse é o Vasco do Pedrinho, que vocês defendem aí, o bando de pela saco. Tá certo? E o Capasso, que a gente também não consegue entender. Como é que pro Carille e pro Vasco o Capasso consegue ser pior do que João Vitor, do que Lucas Oliveira, do que Lucas Freitas, que só fez merda nesse último jogo? Como é que... Eu não consigo entender como é que tanto o Carille quanto o Vasco acha que o Capasso é pior do que esses caras aí. Não dá pra entender não, mano. Eu acho que não existe ninguém pior do que esses caras. Acho que pior do que esses caras era só o Léo Pelé. Porque pior do que esses caras não tem, não. Mas aí o Vasco diz que o Vasco e o Carille diz que não faz plano do Vasco, né? Ele recebeu uma proposta para jogar na MLS, lá nos Estados Unidos, né? Pela Liga Americana lá de futebol dos Estados Unidos. O problema é que ele não aceitou. A proposta que ele tinha recebido era com uma redução de salário muito grande. Então o staff não quis nem entrar em acordo, nem pensar em conversar. Já descartou e já falou que o Capasso segue pelo menos até o meio do ano no Vasco, para que quando eles podem, para quando eles vão vir ao Brasil, para o Rio, para sentar e conversar com o Vasco o futuro do jogador. Mas, galera, até julho, Capasso não sai do Vasco. E, porra, aí eu vejo do retardado do técnico tentar aproveitar o cara, depois de ver as imundices, que não conseguiram se manter firmes, nem com um poderoso Campeonato Carioca. Aí a gente tá jogando um zagueiro que a gente podia testar, né? Pra fora e ficando com as imundícies. Esse é o Vasco do Pedrinho. Mais uma beldade do Pedrinho, né? A partir do momento que ele contrata o Carille, ele já mostra o quanto ele é competente, esse Marcelo Santana. Tá certo? Galera, ó, fiquem com Deus. Saudações vascaína. Se inscreva no canal do Jura Vascaíno. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Valeu!